Não tinha botado. Então, um dos pontos principais que sim eu quero trazer para vocês é sobre o negócio. A gente vai conversar e vai avaliar o que foi trazido sobre o negócio, tanto pelas diretoras nacionais, tanto pelo staff da Mary Kay que estava lá. Agora a Rai entrou também. Ah, a visão de negócio, a visão de futuro, a visão de momento real do negócio agora, né? Então, para mim, ele foi muito diferente do retiro do ano passado. É claro que cada um tem um impacto, cada pessoa tem um impacto, e justamente aí que eu quero começar entendendo também um pouquinho. Então, Cris, se tu puder desbloquear o teu áudio e tu puder brevemente contar para as meninas o que mais te impactou, o que que tu achou, o que que tu esperava, como foi para ti? Tá, calma lá que eu tô aprendendo sobre isso. Já desbloqueou o áudio, a gente tá te ouvindo, tá te vendo, tá tudo certo. Tá bom, eu não tô vendo nada, tá? Só o chat, mas tudo bem. Ah, então, é a minha primeira, na verdade, a minha primeira participação em evento, né? De qualquer natureza. Eu já tô vamos dizer assim, no negócio há mais de um ano, mas eu nunca participei de nenhuma atividade presencial. Nem os encontros que você organiza, a minha iniciadora foi minha irmã, então a gente conversa isso de uma forma, né, mais informal. Uma conversa de trabalho, mas de trabalho numa perspectiva de dentro de casa, né? Então é o meu primeiro contato enquanto assim uma coisa mais formal, sabe? E para mim foi incrivelmente surpreendente, assim. Então, tinha expectativas, né? Tinha coisas que eu queria aprender, né? Tava aberta para aprender, mas se der, quero aprender uma coisinha ali, né? Sobre alguns pontos que eu tenho muita insegurança em relação ao trabalho, né? Então, para mim foi muito legal mesmo, assim. Consigo, conseguia ver o planejamento de uma forma que as coisas eram casadinhas, ligadas. Era como se fosse um quebra-cabeça que as pecinhas iam se encaixando. Então, tinha o momento de pensar o negócio de uma forma mais, né, profissional, específica ali sobre, né, o negócio em si. Tinha um momento da gente pensar na gente enquanto pessoa, né, e trabalhador, porque nós somos trabalhadores dessa empresa, né? Mesmo que seja nós como foco principal, né? É a gente que faz isso. Mas também somos trabalhadores de uma empresa, né? De como essa empresa pensa, né? O negócio, como a gente se coloca nele, né? Como a gente traz, né? Me fugiu as palavras, mas enfim, como as coisas vão acontecendo, né? A gente, enquanto pessoa, na nossa vida particular, nós, enquanto trabalhadores, enquanto empresárias, vendedoras, consultoras, e isso ia em cada momento, né? Tinha a oportunidade de refletir sobre esses três pontos. Tu Né? Eu entendeu que tu achei não muito aprendeu só sobre o negócio, ou seja, né? exatamente. Não aprendi só sobre negócio, mas como a minha como eu como pessoa me coloco nesse negócio, como ele vai interferir na minha vida, né? Então de conseguir mesclar essas coisas no conjunto, no total, na totalidade. Teve algo em especial que tu hoje olha e diz assim, bah, isso eu não estava fazendo e eu preciso fazer. Ou aqui é um ponto principal que eu preciso melhorar e mudar. Eu tenho muita insegurança. Eu acho que eu não sei o suficiente sobre os produtos, sobre como vender, como atender uma cliente. E eu percebi lá nesse espaço que cada uma tem o seu jeito de fazer, né? Então, que isso dá uma relaxada, assim, sabe? De sem ter uma rigidez no atendimento, na abordagem, no desenvolvimento do negócio,
que dá para fazer do meu jeito, Que não tem um da padrão, forma com uma que. regra que tu precisa ser igual todo mundo, fazer igual todo mundo. E a Cris tinha me falado, ah, Leite, quero aprender sobre maquiagem, quero aprender sobre sessão. Então eu entendi que no decorrer ali, quando ela fala que algumas coisas, ela tinha uma expectativa, desde aprender, né, que a gente falou, retocar uma maquiagem e tal, mas isso a gente vai sanar agora, próximo dia que eu for para aí, a gente vai conseguir na prática, né? E esse é um dos pontos que a Cris já dá um toque do que realmente foi falado que a gente precisa mais, que é a prática, né? Que é o estar mais conectada fisicamente. Cris, muito obrigada pelas tuas palavras. Eu acho que isso trouxe uma leveza para quem já está há mais tempo, para quem está há menos tempo e para quem já está há mais tempo também entendeu que o retiro teve essa pegada não só de negócio, né? Que não foi. E hoje, gurias, eu ouvi, já vou dar a palavra para a Rai. Hoje eu ouvi uma coisa que eu achei muito sensacional é, uma diretora nacional falando sobre uma situação com uma diretora, do qual a iniciada dessa diretora dela diz que não, eu não vou participar de reunião, eu não vou participar de congresso, porque eu já sei tudo. Eu já tô há 5 anos no negócio, eu já sei tudo. Não tem nada que me agrega mais. Eu vou nesses lugares e nada me agrega mais. E essa diretora nacional trouxe a reflexão de que quando a gente acha, ela até trouxe bem a reflexão que a gente deve orar para continuar tendo um coração ensinável. Porque quando a gente acha que não precisa aprender mais nada, gurias, eu tô há 10 anos no negócio. E hoje eu refleti muito sobre os dias que a gente estava lá, porque em alguns momentos eu não estava lá assistindo a palestra, porque eu estava editando, eu estava fazendo uma imagem, outra, mas hoje eu revivi alguns momentos lá e eu fiquei pensando como eu aprendi, mesmo não estando o tempo inteiro anotando, eu aprendi muita coisa mesmo 10 anos depois. E ela traz essa reflexão de que a gente tem que ter um coração ensinável, porque quando a gente acha que não precisa aprender mais nada, a gente deixa de ser liderável. E quando a gente não é liderável por algo, a gente tem uma soberba muito grande. Então, muitas vezes. E eu não tô falando que tem que participar da minha reunião ou da reunião de outra, né? Mas que a gente sempre tem que aprender. Então, mesmo para quem tá há muito tempo no negócio, para quem tá há mais tempo no negócio, que eu sei que não é o caso da Léo, a Léo tá no negócio há mais tempo e ela tá sempre assistindo e buscando aprender, mas a pegada é que a gente possa ter um coração ensinável de sempre aprender mais. E a Rai, que eu vou passar a palavra. Talvez ela poder complementar isso nesse sentido, porque ela também tá há muito tempo no negócio. E eu tenho certeza que alguma coisa tocou ela diferente. E aí, Rai, conta pras meninas como foi pra ti esses dias lá. Oiê, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Bem, Tá. Eu tava até comentando com a Laura, acho, não sei se falei com a Cris isso lá no evento, mas eu sou uma pessoa apaixonada por Mary Kay. Eu sou uma das consultoras que pode o meu negócio estar dando muito certo ou o meu negócio estar dando muito errado. Eu sou uma pessoa apaixonada por Mary Kay, porque foi através dessa oportunidade que eu consegui me desenvolver, que eu consegui retornar para o meu caminho seguindo a Cristo, né? Foi aqui que eu fui achada de volta. Então, e além, né, do mais, a gente tem produtos de excelência, produtos com uma qualidade incrível que eu não abro mão. Então, eu foi uma das coisas que a Leti me perguntou lá no retiro, o que né, é importante para mim, o que Mary Kay me ensinou desde o início. E a Mary Kay me ensinou a exatamente, vou complementar o que a Cris falou. Eu posso crescer, eu posso amadurecer, eu posso me desenvolver, mas sempre na minha essência e sempre fazendo do meu jeito. Então, esse retiro para mim ele foi como sempre foi um divisor de águas na minha vida. E não falo só na minha vida, Mary Kay, porque às vezes a gente vai para lá pensando, só vou aprender de negócio, e como a Leite falou, mas eu já sei tudo e a gente nunca sabe tudo. Mas tu volta de lá com uma visão nova para tua vida, com um gás novo para os teus objetivos, com um gás novo para dentro de casa propriamente falando, para entender quem você é, para entender aonde você quer chegar e falando em todos os sentidos, né? De negócio, falando nos sentidos pessoal, falando no sentido como mães, como filhas, como amiga.
Então, esse evento para mim foi como todos os outros, reviver e entender aonde eu quero estar, entender que eu posso ser melhor, entender que eu posso aprender mais, entender essas coisas. Então, para mim, se tivesse 1000 eventos e eu pudesse, nos 1000 eu estaria, porque eu sempre aprendo. A gente sempre tem a oportunidade de aprender. Mas a gente precisa estar aberta e com humildade de entender que sim, a gente sempre precisa aprender. Uma das coisas que eu fiquei muito feliz é de poder entender também que eu sempre tive uma visão boa do negócio. E eu lembro que quando eu tinha minha unidade, eu trabalhava muito forte o círculo do sucesso. E o que que é o círculo do sucesso? Eu acredito que a Alicia vai trazer para vocês agora no decorrer da reunião. Eu trabalhava muito o agendar, fazer sessão e iniciar, que é o básico do negócio, que quando a senhora Mary Kay Ash ensinou, ela ensinou isso, e se nós voltarmos a fazer isso, eu tenho certeza que os resultados eles vão vir melhor, né? Porque essa é a essência do negócio. Então, trazer essa essência de volta, eu acho que é trazer, reacender as consultoras, reacender as diretoras. E essa pegada eu achei muito bonita e eu tenho certeza que vai dar um grande resultado positivo dentro das unidades e dentro do próprio negócio da Mary Kay. Então, para mim, estar no meio de Mary Kays é isso, é poder ser quem eu sou, é aprender mais e aprender de novo e melhorar aqui, melhorar ali, mas estar sempre aberta, né? E que a gente possa estar sempre aberta para aprender umas com as outras e poder saber que dentro desse meio eu posso ser melhor tanto profissionalmente quanto em todas as outras áreas da minha vida. Então foram dias incríveis que a gente viveu igual criança, fazendo tudo que a gente podia e que a gente não podia. Mas eu acho que é isso aí, é a comunhão com as irmãs Mary Kay que faz toda a diferença. Que lindo, Rai, que linda tuas palavras. E, cara, que demais. Vamos. Eu não tinha. Sabe que o Círculo do Sucesso sempre falou muito sobre ele. E era assim, uma. Era o divisor da unidade da Rayane, sempre foi. E, cara, por que não trazer com essa. Se tu nos permitir, né? Trazer nesse Com mesmo certeza. formato. Né, trazer nesse mesmo formato, que era o agendar, atender e iniciar, não agendar, tu Isso usava. aí. É, Dentro do. Eu não vou achar mais. Eu vou tentar procurar a imagem, eu vou te mandar. Mas dentro ali do agendamento, eu usava 4 coisas, se eu não me engano, que era o Skin Analyzer, a sessão. Eu vou procurar, eu vou te tá. mandar. E eu usava muito isso e dá muito certo. Só que dá trabalho, né? E esse é o ponto, esse é o ponto que a gente realmente vai conversar. Nossa, agora eu vi recebi um WhatsApp aqui bombástico, mas agora eu não posso contar sobre ele. Ah, hoje nós estamos. Sacanagem, né? Sim, mas que foi aquela coisa, só faltou arregalar os olhão, assim. Olha só, justamente isso que a Rai falou sobre o trabalhar, o trabalhoso. E gurias, olha só, agora vamos entrar para o assunto que nós ouvimos, e aí eu quero trazer para vocês. No primeiro treinamento de, de sexta, Michele trouxe realmente um assunto já, e logo depois Dani Giacomelli veio e trouxe esse mesmo assunto muito real, falando. E qual que era a fala da Dani Giacomelli? Que tá uma bosta o negócio. Falando em palavrão mesmo. Que o negócio tava uma merda. Que as consultoras não estavam ganhando dinheiro. E que a culpa de tudo isso era do formato que nós estávamos fazendo o negócio. E aí aquilo foi um baque. Para mim, pelo menos foi. A Rai, se quiser continuar colaborando pode continuar colaborando, porque eu acho que é muito válido, a Cris também. Foi um impacto, porque eu pensei assim, como assim? Né? E aí eles trouxeram que a culpa disso era a forma que nós estava trabalhando, a forma que a empresa se posicionou em trazer o digital. Por que isso, né? E aí, para que a gente entenda, a empresa tem batido muito no digital, na loja online, que isso, que aquilo. E o que que eles trouxeram é que isso é uma falsa ideia de que o digital dá grande dinheiro, de que o digital vende um monte, aonde o presencial dá muito mais resultado. E aí, de primeiro momento, eu falo para vocês, hoje,
Quem já assistiu meu Instagram viu o que eu falei lá. Na hora eu pensei, que loucura! Porque sim, a gente não tá estourado, a gente já teve épocas de fazer números muito melhores, mas não tá tão cagado assim, não tá tão ruim assim. Mas por que isso? Que loucura! Como é que eles estão falando isso, né? E aí eu pude entender que, depois amadurecendo, pensando um pouco mais, eu pude entender que quando a gente e eu nunca falei para vocês que só o digital funciona. Eu sim trabalho muito no digital. Eu, Letícia, sim, hoje tenho uma rede social com bastante conteúdo, trabalho muito digital e estimulo vocês a trabalhar muito digital. E a reflexão que a gente fez foi que quando a gente não tem uma linguagem clara do que precisa ser feito, porque assim, gurias, há 10 anos atrás, quando eu entrei no negócio, só existia uma forma de fazer Mary Kay. Rayane, quando tu entrou no negócio, qual era a forma de fazer Mary Kay? Sessão de beleza. Tanto que a Ray, como diretora, ensinou isso, né? E era agendar, atender, iniciar. Agendar, atender, iniciar. Então, nós, quando a gente entrou no negócio, a gente recebia um DVD das americanas sentadinhas atrás de uma mesa, falando sobre como passar o gel de limpeza, como lavar o rosto, como esfoliar. Agora você molha os dedinhos. Era produto no rosto. Era sempre sessão, né? Como a Rai disse ali. E agora, gurias? Agora tem o quê? Como que se a gente. A Rai disse, ó, tem muitas fotos fazendo sessão. Eu também tenho. E aí, agora, o que que a gente tem comunicado? Pós-pandemia. A gente tem comunicado o quê? A gente teve o Skin Analyzer, a gente tem o quiz da base, o quiz de fragrâncias, bolsa 48 horas, tudo bem, é presencial, mas também não é tão presencial. Faça contatos e use a inteligência artificial, crie storytelling, que é histórias que vendem, poste foto dos recados do produto. E aí a gente tem 10 atividades para fazer. E aí o que que a gente faz? Nenhuma. Por quê? Porque eu não sei vender no digital. Eu não sei gravar um vídeo. Em grupo, nada, né? Não se faz nada, né? Ahn, Ali, ó, a Rai falando, tem muitas fotos fazendo sessão em grupo, em poucas. A gente fazia muita sessão, fazia sessão com várias, fazia sessão com poucas, fazia sessão com uma. E agora a gente tem muita coisa para fazer. Agora a gente ensina vocês. Quem aí tem um Skin Analyzer? Quem aí faz não sei o quê? Quem aí faz. E é isso que eu acho. E aí eu vou fazer uma meia-culpa para que vocês entendam também qual a proposta de agora. E a proposta, para que fique claro, não é não fazer o digital, porque o que ficou meio subentendido é que agora no digital se vai ter grande sucesso. E sim, no digital a gente vai ter sucesso, mas a gente não pode parar de fazer o presencial, porque se criou falsas ideias. Por isso eu tô olhando aqui para o rosto da Tereza. A Cris continua aqui com nós, não tá aparecendo o vídeo, mas. E a Tereza é uma das consultoras que, pela idade, pelo lugar que mora, pelo tempo, agora a Cris voltou para mim. Ela nunca teve grandes facilidades de fazer o digital, e a Tereza fazia. Mesmo assim, na época de vender batom, a Teresa pegava o batomzinho, ia lá, por muita gente estimular, faz um vídeo, ela ia lá, mas várias vezes ela me dizia, não tive resultado nenhum. Mas se eu for na casa da cliente e mostrar um batom, eu não vendo um, eu vendo três, quatro, cinco. E a gente foi deixando isso acontecer. A Cris me disse assim: eu não sei mexer no Canva, eu não sei mexer, editar um negocinho, eu sou uma senhora de 50 anos. A Cris, né, 60 anos, ela brincava que apesar de ter bem menos, né, do que 40, a Cris, pelo lugar que mora, pelo estilo de vida, pela prática que tem, não consegue se encontrar no digital. E de repente, aqui olhando para os nomes que estão, a Carol, que tem o trabalho dela focado no outro trabalho dela, a Melânia, que também tem várias coisas, cada uma de vocês, a Léo, com tudo que tem, o digital vai funcionar no repostar. Mas de repente, se vocês aprenderem mais sobre o produto, se vocês tiverem mais a volta da realidade de que o presencial dá mais resultado, a gente volte a ter resultados mais grandiosos. E o que eles trouxeram lá, e que eu achei, na hora, como volto a dizer, na hora me chocou e eu até fiquei, como assim? Porque a Dani Giacomelli chegou a dizer assim: não tem consultora ganhando dinheiro com esse negócio.
E eu fiquei pensando, cara, eu ganho dinheiro com esse negócio. Eu vendo 5, 6 mil reais todo mês. Então eu tiro 2, 3 mil de bonificação de lucro todo mês. Mas daí eu fiquei pensando, por quê? Porque eu vendo 5, 6 mil reais todo mês. Porque hoje, 10 anos depois desse negócio, eu tenho uma estrutura de negócio digital acontecendo todos os dias, mas físico também acontecendo todos os dias. Hoje eu fiz uma venda de uma base W160 que a cliente me chamou na sexta. Na sexta eu já tinha saído pro evento, eu chamei ela. Hoje eu fui entregar, conversei um pouquinho com ela e perguntei pra ela como que tu conseguiu meu contato. Ela disse que foi o Google, que ela jogou no Google, o Google jogou pro Instagram e ela me chamou. Então, sim, o digital me traz vendas. Mas quando eu fui lá presencial, eu atendi ela, eu falei com ela, eu dei um cartãozinho, ela experimentou perfume, ela já marcou comigo para semana que vem poder experimentar as questões, os produtos de pele. Tu entende que as duas coisas funcionam e eu vendo ainda bastante, eu ganho dinheiro bastante nesse sentido porque eu venho fazendo um trabalho forte nos dois. Só que é o meu perfil, gurias, e para mim isso ficou muito claro que talvez a minha falha maior com vocês é querer que vocês tenham o meu perfil. E é como a Cris falou, como a Rai falou. Esse negócio pode ser feito cada um no seu perfil. Então, eu, como líder, faço a minha meia-culpa de que eu preciso, avaliar melhor qual é o perfil de vocês. E quando, gurias, eu nunca falei pra vocês que o presencial não dá resultado. Eu nunca falei pra vocês que o meu negócio é só digital, que eu nunca mais atendo. Pelo contrário, vocês me viram no Dia da Mulher fazendo sessão, fazendo sessão, fazendo sessão, fazendo, marcando aula de automaquiagem. Vocês me viram fazendo isso. Só que vocês me veem menos. Vocês me veem em alguns momentos, em algumas datas específicas fazendo isso. Então, quando a gente não fala, a gente também fala. Quando a gente não fala, a gente deixa uma mensagem subliminar, a gente deixa uma mensagem é, é, escondida ali. Então, hoje sim, a gente vive um momento delicado no nosso negócio, um momento desfocado do nosso negócio, um momento onde que as pessoas não sabem mais como trabalhar dentro do nosso negócio. As velhas de negócio estão achando que agora, meu Deus, vamos ter que voltar, vamos ter que ir para o digital, vamos ter que fazer assim, vamos ter que, né? Vou ter que deixar de atender por exemplo, e assim, gurias, essa mensagem silenciosa, que era isso que eu queria falar para vocês, mensagem silenciosa, ela é tão poderosa quanto a mensagem dita pela voz. Quando eu deixo de bater na tecla com vocês de que presencialmente dá resultado, dá mais resultado, que quando eu deixo de cobrar de vocês, de puxar a orelha de vocês, do tipo, Cris, quantas sessões tu fez mês passado? Tereza, quantas pessoas tu foi atender mês passado? Léo, quantas pessoas tu botou produto no rosto mês passado? Quando eu só falo para vocês do Skin Analyzer, quando eu só falo para vocês dessas outras ferramentas, eu deixo de puxar a orelha de vocês nesse sentido, eu tô dando uma mensagem subliminar de que não, faz assim, não faz mesmo, não faz mesmo. Dá para fazer só no digital. E aí, o ticket médio de venda de vocês caiu. Porque sim, eu vendo no digital. Eu vendi uma base no digital. Agora, se essa mulher, se em vez de quando ela me chamou e me pediu uma base, eu tivesse marcado com ela, não tivesse entregue a base, ela sabia a cor da base, ela sabia tudo, né? Eu tivesse só entregue a base e não tivesse marcado, que é o que eu fiz com ela agora, de conseguir sentar com ela. Quanto vocês acham que eu vou vender quando eu sentar com ela? Quando eu botar produto no rosto dela, quando eu ensinar ela a fazer um contorno, um delineado de olho, esfumar, mostrar o rímel? Quanto eu vou vender pra ela? Muito mais, gurias, muito mais. Então, o online, ele dá uma falsa ideia de que o lucro é ótimo. A Léo me escreveu, ai, obrigada, Léo. Ui, agora até chegou. Eu penso que tu não tem a culpa. Adorei, Léo. Eu penso que tu não tem a culpa. Tua função é mostrar a possibilidade. Agora, eu, como consultora, tenho que me conhecer, me desenvolver naquele formato e na minha realidade que dá mais resultado. Léo, te amo. Mas eu entendo isso, só que nem todo mundo tem essa maturidade de negócio, Léo. Nem todo mundo tem esse entendimento de negócio. Tu tá comigo há muito tempo, tu pegou aquela época e tu pegou a época de agora. Então tu entendeu o que tu precisa fazer que te dá mais resultado. Mas daqui a pouco a Carol, o Milas que vocês estão vendo aqui, que entrou no negócio agora, a Carol já me conheceu só divulgando o negócio aqui. A Carol nunca fez uma sessão comigo. A Carol, hoje eu chamei ela e disse pra ela, Carol,
quero fazer sessão contigo, quero fazer sessão com as tuas clientes. Carol, eu preciso sentar contigo, tu precisa me ver trabalhando. A Melanie disse a mesma coisa, tu precisa me ver fazendo. E as novas, agora eu vou fazer um trabalho nesse sentido. Que tudo bem se elas depois quiserem fazer meio que só no digital, se depois elas quiserem trabalhar mais só o digital, mas elas precisam me ver fazendo. Tem uma sessão que eu fiz, um treinamento que eu fiz, e agora eu quero tentar gravar mais as sessões para as meninas que são de longe, assim como a Tereza, assim como algumas meninas que eu não tenho acesso direto, para que elas possam ver eu fazendo a sessão, para que elas possam assistir a sessão e possam replicar. E eu entendo e eu agradeço de coração, Léo, a tua fala, porque só que eu, como líder, eu preciso identificar onde eu tô falhando. Porque é muito fácil eu dizer, e eu vou te falar, Léo, por muitas vezes, eu mesma lá no retiro, e olha, essa é a minha visão de hoje, de fala com vocês hoje, é só depois de muita reflexão, de muito amadurecimento, de entendimento do que eu tô fazendo com o meu negócio. Porque a minha fala lá era exatamente o que tu falou. Assim, logo que elas falaram, era só de dizer assim, não, mas eu até tento marcar, mas se eu marco uma reunião e elas não aparecem, imagina se eu vou marcar sessão, vou marcar treinamento, aí sim que elas não vão aparecer. As pessoas é que não querem me receber, as pessoas é que não querem se encontrar. E sim, realmente, muitas vezes vocês não vêm na reunião, vocês não querem, né? Ou não podem, ou não deu, né? Só que o meu papel como líder é entender onde eu tô errando. E eu entendo que eu preciso voltar a cobrar mais isso de vocês. Eu preciso voltar a ensinar mais isso de vocês, porque eu só vou poder cobrar se eu ensinar. Então, a Léo botou, gurias, pelo amor de Deus, acompanha a Diri em sessão. É inspirador e uma bomba de aprendizado. Por quê? E olha só, como agora eu vou me dar um créditozinho. Ano passado, no Dia da Mulher do ano passado, a Léo tá comigo todo o meu tempo de diretorado, tá? Porque a Léo entrou na unidade lá na qualificação. Então, fazem 7 anos que a Léo tá comigo. Ano passado, ela já tendo 6 anos de negócio, no Dia da Mulher, ela conseguiu uma parceria com a. Como é que é o nome da empresa que tem ali perto do Lajado? A Léo já vai escrever. Ela conseguiu uma parceria lá pra gente atender. A gente atendeu acho que umas 30 mulheres, 40 mulheres. Na Acrylis, nem sei quantas mulheres eram. Acho que foi 3 turmas de várias mulheres a gente atendeu. A Léo me chamou, Leti, olha só, fechei uma parceria tal dia e preciso da tua ajuda. E o que que eu fiz? Beleza, 42 mulheres nós atendemos. Em uma tarde ali que a gente atendeu. Era uma tarde, porque eu saí do consultório e fui pra lá. E aí, e assim, eu levei o material, a Léo também levou o material dela, e a gente atendeu essas 42 mulheres. E ali foi um dos momentos que eu mais pude ensinar para Léo sem estar sentada ensinando. Então é sobre isso. Eu preciso que vocês também me chamem. Vocês também. Agora com a Cris, eu combinei eu vou ir lá para Rayane no Pinhal, e a Cris também mora lá, então eu já combinei com a Cris. Ó, sábado, dia tal, que não é sábado agora, é no outro. Marca o povo aí, marca o povo aí que eu vou ir. Então, vai ter momentos que sim, eu vou treinar a Cris, mas se ela marcar 3, 5, 10, 15, 42 mulheres para aquele sábado, ela vai aprender muito mais do que nós ficar um dia em cima treinando ela. Porque nada, gurias. Lá teve um momento lá que a Michelle até teve uma situação da colorometria e tal, e a Michelle disse: Até agora eu não tinha entendido. Agora que eu expliquei para vocês, eu entendi. A gente aprende muito na prática. Nada supera a prática. Então, eu quis marcar essa reunião e mandei ali para vocês meio no individual, né? Porque a minha proposta para vocês é um de volta ao campo. A minha proposta para vocês é de volta ao círculo do sucesso que a Rayane trouxe. Ele era círculo do sucesso, né? Vamos olhar de novo aqui. Círculo do sucesso. A Ray até me mandou no particular aqui, não tinha aberto ainda, mas ela me mandou a fotinho do círculo do sucesso. Agendar, demonstrar e iniciar. Agendar, demonstrar e iniciar. Olha que bonitinho que era, vocês vão conseguir ver aqui, ó. Ó, era um círculo, girassol, né? Sempre voltado para o sol, que sempre foi a mensagem da Rayane. Agendar, demonstrar e iniciar. Então, a minha proposta para vocês é essa, de que a gente volte para o básico, que a gente entenda que vai ser um equilíbrio. E olha só, o que a empresa trouxe é que o digital, dentro de 2, 3 anos, vai estourar. Mas que a gente não tem tempo de ficar 3 anos esperando, trabalhando só no digital. Então, é muito importante que a gente entenda que sim, vai precisar continuar havendo um equilíbrio. Que o digital, ele vai. E a minha opinião, tá? O digital, para mim, Letícia, ele é a ferramenta que capta as clientes para que depois eu possa fazer o presencial.
Vocês que não trabalham zero digital, o agendamento de vocês vai ser um pouco diferente. Vocês vão ter um trabalho de agendamento de porque para te poder ir para o presencial, para Tereza ir visitar 10 clientes para vender batom, para vender pele, ela vai ter que fazer o quê? Ela vai ter que fazer uma lista ali das amigas dela e vai ter que ou ligar ou mandar um WhatsApp dizendo: Maria, posso ir amanhã na tua casa? Eu queria te mostrar um lançamento, um perfume novo que desperta alegria. Tarará, tarará. A Tereza vai ter que agendar da forma dela, né? E por isso que ah, o escalonamento da Tereza vai ser um pouco menor, como ela está trabalhando, ela vai ter um trabalho maior. O meu, em rede social, ele acaba dando um escalonamento maior, dependendo das visualizações e tal. Então, a minha proposta é que a gente se alicerce no presencial, que a gente entenda que o digital é importante, que o digital faz a diferença, mas que a gente se alicerce, que a gente volte pro alicerce. E assim, gurias, é tirar a vaidade, tirar a arrogância de, ai, eu não quero. E assim, gurias, é bom, né? Ai, é tão bom falar com vocês daqui, de casa. A lareira tá ali me esperando, o marido tá fazendo janta, e né, eu tô de pantufa, do que eu ter que estar lá na sala rosa passando café, esperando vocês, num dia de chuva. É claro que é mais prático. É claro que é melhor. A gente só mandar a base para cliente que nos pediu. Ah, ela me pediu a base, ela já sabia a cor. Entreguei a base hoje, pronto. Ai, tem que chamar, horário de trabalho, vou ter que sair do consultório, ir lá de noite, porque ela também trabalha. É claro que dá, é melhor. Só que não dá tanto resultado. E aí, não é uma zona de conforto. Porque zona de conforto, pra mim, e peguem essa visão. Zona de conforto é algo que a gente tá ali, mas é bom, né? É confortável. Ficar aqui em casa, na lareira, é confortável. Nós estamos numa zona de costume, não de conforto. Porque não é confortável vender R$ 400 no mês, não fazer pedido e não enxergar o dinheiro. Não é confortável fazer um pedido de 300 pontos, né? Ganhar R$ 250 e não ver realmente onde foi o dinheiro. Não é confortável. Não é confortável para mim como líder fazer uma reunião como semana passada, fazer 20 minutos de reunião e não ter ninguém online. Não é confortável. É a zona de costume, né? E eu de lá cogitei até cancelar as reuniões de idade, porque eu tava cagada de raiva de vocês, que vocês não apareciam nas reuniões, né? Mas a ideia vai mudando, e como a ideia é voltar a ter essa pegada mais presencial, sim, talvez eu não faça toda semana, talvez eu vá fazer 2 vezes por semana o online assim, porque eu quero poder estar mais em campo. Então, se eu tiver que cancelar uma reunião de segunda-feira para ir daqui a um bairro longe, né, para poder falar com a Melânia só depois do horário, ou para ir até o Lajado. Né? E ó, a Rai falando, a Letícia está sempre disponível, basta a consultora querer. E isso é verdade, Gurias. Isso é verdade. É porque a Tereza nunca me apertou do tipo, Leite, eu queria muito que tu viesse aqui pra minha cidade, me visitar. Porque se ela me apertar e me disser, Letícia, olha só, tô te esperando, marquei com as minhas vizinhas, me diz no final de semana que tu pode vir aqui, e a Tereza mora, sei lá, 700 quilômetros de mim, sei lá, acho que é menos, não é 700, mas é bastante de longe. Eu vou. Eu vou, gurias, sabe? Vou arrumar um perrengue, mas vou, né? Porque é isso, é sobre isso, tu entende? Só que a gente tem que deixar a vaidade de lado. A gente tem que entender que o câncer do nosso negócio, olha que forte isso, o câncer do nosso negócio foi ficar na zona de comodidade e achar que só aqui, ai, tá bom. E não tá confortável pra mim, tá? Como líder, quero ser bem clara pra vocês, não tá confortável pra mim. Amo vocês, todas vocês são super importantes, mas não tá confortável pra mim. Então, se não tá confortável, eu preciso sair dessa zona, né? Preciso movimentar diferente. Se pra vocês tá confortável, beleza, sigam fazendo como vocês estão. Mas, e olha só, outra coisa que é bem importante, nós, não, nós temos 2 minutinhos e pouco, mas eu vou encerrar falando sobre isso, e depois quando a gente abre de novo mais uma pra gente finalizar. Gurias, eu quero ser bem clara uma coisa pra vocês, que vocês tenham essa visão. Hoje, eu não quero que vocês olhem pro presente. Não quero. Eu hoje, Letícia, não estou olhando pro meu presente. Por quê? Porque o meu presente é desanimador. O teu presente, talvez hoje, com as vendas que tu tá tendo, com os resultados que tu tá tendo, talvez seja desanimador.
Então a gente precisa parar de olhar para o presente. Todas as pessoas de grande sucesso, de grande resultado, as pessoas de alto escalão não olham para o presente, elas olham para o futuro. E quando a gente olha para o futuro, a gente se olha ganhando mais, a gente se olha andando num carro melhor, a gente se olha tendo uma condição de vida melhor. Por que que eu, Letícia, lá atrás, quis me tornar diretora? Por que que eu lá atrás sabia, vendo todos os perrengues, porque o perrengue que nós estamos passando hoje, lá atrás teve outros, e lá atrás teve outros, e teve outros. Então, mesmo vendo todas as questões, eu pensava, não, sendo diretora, eu não vou ter só a venda, eu vou ter o ganho da carreira, o ganho de novas consultoras, o ganho de prêmios diferentes, viagens, carros. Então, lá atrás, eu olhei para frente. E hoje, a minha realidade me convida a olhar para frente de novo. E não tá tão cagado assim, gurias, né? Não posso falar, porque eu sou bem sincera em dizer, mas é claro que não tá estourado como foi uma vez. E hoje, a minha preocupação não é olhar pra mim como diretora e dizer, não, pra mim tá mais ou menos, tá dando um ganho. A minha preocupação é com vocês. Porque eu não vejo nenhuma de vocês aqui abrindo áudio e dizendo, Leite, não, mas acho que não concordo com isso. Pra mim tá ótimo. Eu tô vendendo 10 mil reais por mês, eu tô vendendo 5 mil reais por mês, eu tô vendendo 3 mil reais por mês, tô ganhando 1.000 e tá bom. Todos os meses, nunca tive problema, nunca tive perrengue. Não vejo nenhuma de vocês fazendo isso. E quando a gente não tem ninguém, né, tendo essa visão, é porque dá pra melhorar. Então é isso que eu quero convidar vocês. Eu quero que a gente olhe pro futuro, tá? E que a gente pense em melhores resultados. Combinado? Vocês concordam comigo? Alguém que abrir o áudio e falar alguma coisa? Nossa reunião vai cair, gurias. Entrem no próximo, o próximo link de novo para que a gente possa. Ó, a Carol botou concordo, a Léo botou concordo, a Cris botou combinado. Então, gurias, essa é a mensagem de hoje, tá? Acho que a gente nem vai precisar entrar no outro link. Essa é a mensagem de hoje. E eu vou botar lá no grupo sobre isso, tá? Então, deem uma apoiadinha lá no grupo e a gente vai voltar de uma forma mais firme pro presencial, que eu tenho certeza que os resultados vão melhorar. Combinado?